Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir com você o rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, da companhia Vale, antiga Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal. Para a gente poder compreender essa temática, a gente precisa fazer uma volta no tempo. Precisamos lembrar que há 3 anos atrás, uma subsidiária da companhia Vale, a Samarco Mineradora, causou um acidente na região de Mariana, que consumiu a vida de 23 pessoas, com uma forte devastação do meio ambiente, tanto da flora quanto da fauna, mas também chegando até os rios da região e correndo por esse rio até a Foz, no estado do Espírito Santo. A grande questão é que acidentes como esse poderiam ser preveníveis se medidas precaucionais, se medidas preventivas pudessem ser tomadas tecnicamente de maneira balizada. O que nós sabemos é que naquela ocasião, em Mariana, o sistema de sirenes não foi alertar a população sobre o rompimento da barragem. Não havia um plano eficaz e eficiente de remoção rápida da população, de evacuação em caso de rompimento da mesma. Por um outro lado, a gente vai observar que naquele caso de Mariana, o Congresso Nacional novamente nos deu aí um resultado negativo, porque logo imediatamente após o acidente, houve uma série de propostas de medidas para o endurecimento das regras preventivas precaucionais que deveriam ser adotadas por companhias mineradoras no seu processo de estocagem de rejeito. Infelizmente, o ano de 2018 terminou sem que o Congresso Nacional desse uma resposta à sociedade com essa legislação. Ele ficou literalmente empacado nos gabinetes de Brasília. Por um outro lado, a gente vai poder observar que o atual acidente ele é muito maior em termos de proporções de perdas de vidas humanas. Então vamos agora tentar entender o rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho. Brumadinho está lá na região metropolitana de Belo Horizonte, que é a capital dos nossos mineiros. A gente sabe que a região de Minas Gerais como um todo, desde o século XVIII e XVII, tem uma forte atividade mineradora. O estado é rico em recurso natural minerável. Dentre eles, entre o século XVII e XVIII, começa-se lá o ciclo do ouro, a caça de ouro, prata e pedras preciosas para o enriquecimento da metrópole portuguesa. De lá para cá, Minas Gerais, inclusive, tem uma imensa área chamada de quadrilátero ferrífero, que pega lá o estado de Minas Gerais, com um alto potencial de retirada de minério de ferro e de outros minerais. Bom, a atividade é uma atividade extremamente importante economicamente para o Brasil. O Brasil é um grande exportador de commodities agropecuárias e minerais, lembrando que uma commodity é um produto do setor primário que tem cotação em bolsa de valores e padronização de comercialização. A atividade mineradora é importante sob o ponto de vista da geração de emprego, renda e arrecadação de impostos para o povo de Minas Gerais e, obviamente, das cidades em que ele está instalado. Contudo, isso não pode ser uma janela para que essas empresas, de maneira absolutamente irresponsável, inconsequente, não tenha medidas preventivas para evitar que acidentes como esse ocorram. Pois bem, nós sabemos então que essa barragem em Brumadinho era uma barragem desativada de rejeitos de mineração. Esses rejeitos de mineração não têm uma utilidade econômica e eles são auferidos do processo de retirada de minério de ferro, que utiliza um sistema parcialmente molhado. O sistema que é adotado lá em Brumadinho é o que nós chamamos de alteamento a montante. Então a gente precisa entender quais são esses termos. Primeiro, o que significa a montante? Significa antes. A jusante significa depois. Então, quando eu faço um alteamento, significa dizer que eu estou utilizando os próprios rejeitos de minério de ferro para iniciar a construção de uma barragem. E aí eu vou fazendo camadas se sobrepondo, tudo bem, a ela,
alteando, portanto, aumentando a altura da barragem em direção à montante, ou seja, antes do alteamento inicial. Esse sistema é um sistema que já foi abolido em boa parte do mundo e praticamente desapareceu de todo o mundo desenvolvido. E a pergunta é por quê? Porque ele envolve um alto risco, de haver liquefação, do material dentro da barragem e ocorrer lá o rompimento, como aconteceu em Brumadinho. Em Brumadinho, nós não sabemos ainda as causas, originárias do rompimento da barragem. Há uma suposição, a partir das filmagens que foram obtidas do acidente, de que talvez tenha ocorrido uma liquefação. Há algumas hipóteses, com a qual os especialistas estão se baseando. O primeiro é que eles alegam que havia um excesso de água dentro da barragem, tanto que nós temos a Vale, nas semanas anteriores ao acidente, fazendo um sistema de escavamento dessa barragem através de pressão de água para a instalação de tubos que permitissem escorrer o excedente de água dessa mesma barragem. Há uma outra hipótese de que essa barragem tinha a montante uma mina de água e que, portanto, constantemente jogando pressão de água em cima da barragem. Mas, na verdade, nós não sabemos exatamente onde é que está o problema nesse momento, mas nós sabemos as consequências do rompimento. Então dá uma olhada para cá, pessoal. Rompimento da barragem de Brumadinho. Brumadinho, pessoal, como dissemos, está na região metropolitana de Belo Horizonte e enfrentou um grande desastre ambiental no último dia 25 de janeiro desse nosso ano de 2019. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, rompeu-se, desencadeando uma avalanche de lama, a qual destruiu a comunidade próxima e construções da própria Vale. O terrível mar de lama não causou apenas prejuízos financeiros, sendo responsável também pela morte de dezenas de pessoas. Como nenhum sinal de alerta foi emitido, muitas pessoas não conseguiram deixar o local a tempo. Já são, até o momento da gravação dessa aula, 166 mortos confirmados e mais 155 que permanecem desaparecidos. A barragem que se rompeu em Brumadinho tinha como finalidade a deposição de rejeitos. Bom, dentro desse contexto, então, esse será uma das maiores tragédias mundiais advindas da atividade da mineração e, obviamente, os seus rejeitos. Sem dúvida alguma, é o maior acidente da história do Brasil e no setor de mineração como um todo, que vai ceifar um número de vidas que deve passar de 320 vidas perdidas pelo rompimento dessa barragem. De novo, como era esperado, a Vale não tomou as medidas precaucionais para que tal não ocorresse, tanto que o sistema de alarme não funcionou. O presidente da Vale deu uma justificativa, me perdoe, esfarrapada, dizendo que o sistema de sirene não funcionou porque a avalanche ela foi tão rápida que ela destruiu o sistema de alarme. Ora, se o sistema de alarme ele é criado exatamente para que quando ocorra o rompimento da barragem, ele acione as sirenes para que a população possa minimamente tentar se evacuar, e se os postes foram arrancados pela própria avalanche, não dando tempo da sirene tocar, é porque, no mínimo, eles estavam mal posicionados. Por um outro lado, há uma série de denúncias que vêm agora aflora a partir do início da investigação realizada pela polícia. Por exemplo, uma empresa, Tuvisud, considerada aí uma empresa séria de avaliação de barragem, os engenheiros disseram em depoimento que se sentiram pressionados pela companhia Vale para testar a regularidade da barragem e a sua segurança, caso contrário, teriam os contratos da Tuvisud rompidos pela própria Vale. Portanto, a priori, parece que a Vale pressionava
para que companhias independentes de auditoria de segurança de barragem dessem um relatório positivo, né, para a segurança da barragem, quando esse, na verdade, apresentava problemas. Tanto que os piezômetros que são utilizados para medir a pressão dentro da barragem, alguns deles sequer estavam em funcionamento durante o momento lá da verificação por parte dos auditores, e eles sinalizaram isso em relatório. E a Vale não tomou de novo as medidas preventivas para evitar que o dano ocorresse. O resultado é que há uma responsabilidade muito objetiva da presidência da Vale, da companhia como um todo, das suas diretorias, superintendências e gerências, diretamente voltadas para a barragem de Sobradinho. E aí, a grande questão é que nós temos uma perda potencial de vidas de mais de 320 pessoas, boa parte dos corpos talvez sequer sejam encontrados. Nós já estamos há semanas desse acidente e, portanto, a putrefação dos corpos é muito grande. A priori, o rejeito é um rejeito que não é tóxico, porém, obviamente, que ele contém uma quantidade de material de rejeito muito grande que vai provocar uma alteração significativa da biota daquela região, do conjunto de seres vivos daquela região. Dentre eles, nós podemos citar lá a contaminação do solo, a destruição da flora e da fauna, a contaminação do rio Paraopeba, com a morte, né, das espécies aquáticas naquela região. E, obviamente, nós temos aí todo um drama social provocado pela perda de vidas humanas. E, de novo, a Vale parece que não dá conta da magnitude da tragédia que ela própria provocou. Ela está se propondo agora a fazer uma doação de R$100 mil para as famílias que foram atingidas pelo rejeito da barragem, com perda de vidas humanas. Isso é absolutamente nada diante do sofrimento e diante da responsabilidade civil e criminal que a empresa e seus dirigentes estariam sujeitos se nós estivéssemos num país desenvolvido que rapidamente toma uma atitude para que situações como essa não ocorram novamente. Confere aqui. Bom, pessoal, segundo a Vale, a barragem que foi construída em 1976 estava inativada e, no momento, não havia nenhuma atividade operacional em andamento. As causas do rompimento da barragem ainda são desconhecidas. De acordo com a Vale, a barragem possuía segurança física e hidráulica. A Polícia Federal e a Polícia Civil de Minas investigam o caso para averiguar se houve alguma irregularidade na elaboração dos documentos técnicos. Quais são os impactos ambientais? A mineradora afirma que a lama que foi liberada não é tóxica. Entretanto, apesar de não ser assim considerada, ela pode desencadear outros problemas ambientais, tais como a destruição de grande parte da vegetação local, causando a morte de diversas espécies de animais. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas, a área de vegetação impactada representa 147.038 hectares, lembrando que cada hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Os rejeitos da mineração atingiram o rio Paraopeba, que é um dos afluentes do Rio São Francisco. A grande quantidade de lama torna a água imprópria para o consumo, além de reduzir a quantidade de oxigênio disponível, o que desencadeia uma grande mortandade de animais e plantas aquáticas. Em razão da grande quantidade de lama que foi depositada na região, o solo terá sua composição alterada, o que pode prejudicar o desenvolvimento de algumas espécies vegetais. Além dessa alteração, quando a lama seca, ela forma uma camada dura e compacta que também afeta a fertilidade do solo. Bom, nós temos aqui o rompimento da barragem nessa foto. Como você pode perceber, né, foram milhões de toneladas de rejeitos que rapidamente, né, explodiram numa avalanche em direção à cidade de Brumadinho.
Os locais que são atingidos aí pela lama, né? Nós temos aqui a área da barragem 1, né? Da mina do Córrego do Feijão. Mina do Córrego do Feijão. E a primeira área a ser diretamente atingida, praticamente com quase todos os funcionários da Vale mortos, foi o centro administrativo, que ficava exatamente a jusante da barragem. Então aqui, um outro gravíssimo problema. Você está colocando um centro administrativo da própria Vale, com todos os seus funcionários, numa área imediatamente a jusante, portanto, a depois da barragem. Óbvio que com o rompimento da barragem, essa população sequer teve tempo de sair. Por um outro lado, mais abaixo, nós tivemos atingido uma pousada, que também ficava a jusante da barragem, e, portanto, sem chance alguma, né, de houver escapatória dessa população. Finalmente, a avalanche veio avançando, atingindo lá o Parque da Cachoeira, em Brumadinho, e finalmente o rio Paraopeba, que, como dissemos, é um dos afluentes do Rio São Francisco. Por um outro lado, os alunos têm me perguntado muito, né? Professor, o que significa, né, essa barragem chamada de barragem amontante? Então olha para cá, pessoal. Qual é o método usado nos reservatórios que romperam tanto em Brumadinho quanto em Mariana? Ele é considerado internacionalmente o menos seguro. Como é que funciona então? Você tem uma estrutura inicial que nós chamamos de dique de partida. Ou seja, às vezes você utiliza aqui o próprio rejeito ou você utiliza material da região para fazer o dique inicial. É feito então um dique para assegurar que a lama gerada no processo de beneficiamento do minério, e à medida que o reservatório vai enchendo, são construídas novas camadas chamadas de alteamento. Então nós temos o alteamento amontante. Esse aqui é o sistema de Brumadinho e fora o sistema de Mariana. Então, no sistema de alteamento amontante, tudo bem? Você tem um dique de partida e a partir daí eu vou fazendo os alteamentos camada por camada, tudo bem? Esse é considerado o método mais barato, porém é também o método mais inseguro. Existe uma outra metodologia que nós chamamos de ajusante. Lembrando, né, que ajusante significa depois. Então, observe que no sistema ajusante, a barragem cresce sobre ela mesma, na direção corrente dos resíduos, o que melhora, né, a estabilidade e a estrutura. Então, você tem aqui um dique de partida, você tem aqui a área de rejeito, e você tem aqui os alteamentos que não são feitos com rejeitos, são feitos com materiais da região para poder garantir cada vez mais solidez à barragem. Então aqui um dique inicial de partida, o alteamento e aqui a área do rejeito. O que sobe aqui vai garantir a segurança do rejeito que está aqui. Esse modelo é considerado mais seguro, mas ele também é mais caro, porque os alteamentos não são realizados com rejeitos de mineração. Você tem ainda o que nós chamamos de linha de centro. Os degraus são feitos exatamente uns sobre os outros, mantendo constante o eixo de simetria. É considerado aí um sistema intermediário. Então você tem aqui o dique de partida e observe que seguindo aqui, né, um eixo de simetria, os alteamentos são feitos um em cima do outro, né, para poder conter a barragem de rejeitos. Finalmente,
a gente tem alguns sistemas que nós chamamos de alternativos. Em boa parte do mundo, né, em pequena área de mineração, se utiliza a barragem seca. É uma espécie de piscinão de concreto para rejeitos, geralmente aplicável para pequenos projetos de mineração. Porém, há uma tecnologia nova que é o beneficiamento do minério de ferro à umidade natural, portanto, sem utilizar água, o que não gera, né, aquela quantidade de rejeito. Então, projetos novos, como o S11D no Pará, dispensam o uso de água no processo e, consequentemente, não necessitam de barragem para rejeito. Bom, pessoal, se a gente entendeu, então, né, o acidente de Brumadinho, cuja responsabilidade da Vale e dos seus dirigentes é absolutamente, né, clara, a gente precisa entender como é que questões semelhantes a essas caíram em prova. Óbvio que a gente não vai ter, até o momento da gravação dessa aula, questão de atualidades especificamente sobre a barragem de Brumadinho, porque nós temos um programa aqui no LAC que a gente grava, né, todos os meses uma determinada quantidade de aulas de atualidade, de maneira que você tenha o material o mais atualizado possível. Portanto, as bancas ainda não cobraram esse tema no momento de gravação dessa aula, porque essa aula é muito recente em relação ao fato. Mas a gente trouxe questões aqui de maneira assemelhada para você ver como é que esse tópico está sendo cobrado. Legal? Vem para cá. Bom, pessoal, nós temos aí uma primeira questão, caiu na prova de 2016, da banca do Instituto Federal do Pará, que diz assim: leia o fragmento de notícia a seguir. Considerado por especialistas e pelo próprio governo federal como a maior tragédia ambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, lembrando que a Samarco é de propriedade, né, da Vale, no último dia 5, provocou a liberação de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos e a formação de uma onda de lama de aproximadamente 10 metros de altura, que deixou um rastro de destruição e morte. Portal EBC relembra os principais desastres ambientais ocorridos no Brasil. O desastre ambiental acima revela: letra A, o descaso das autoridades políticas que criam uma legislação conivente com a degradação ambiental. Alternativa falsa. Embora a legislação brasileira não seja uma legislação suficientemente dura, impondo medidas precaucionais e preventivas, na verdade nós não temos uma legislação que é conivente com a degradação ambiental. Pelo contrário, a legislação brasileira é exatamente no sentido de prevenir danos ambientais e, de maneira corretiva, estabelecer a punição pecuniária, civil e criminal daqueles que fazem danos ao meio ambiente. Portanto, a alternativa é falsa. Letra B. O lucro, enquanto objetivo principal da atividade empresarial, em detrimento das medidas de preservação ambiental. Opa! Alternativa verdadeira. A grande questão é que a Vale, né, ao colocar um modelo, né, que nós chamamos de alteamento a montante, escolheu o sistema mais barato de contenção dos rejeitos, porém com maior capacidade de rompimento e, obviamente, de dano ambiental e humano. Portanto, a Vale assumiu o risco de tal empreitada. Gabarito, portanto, letra B. Mas por que não é a próxima? A preocupação das empresas em não poluir, uma vez que as medidas contra desastres geram muito lucro às empresas. Alternativa falsa. Observe que aqui, né, não está claro a intenção da Vale em não poluir. Pelo contrário, ela assume o risco da poluição ambiental ao criar um modelo de barragem que é considerado inseguro. Letra D. Uma nova perspectiva empresarial, conhecida como capitalismo verde, que busca desenvolver
em respeito ao meio ambiente. Alternativa falsa. A companhia Vale não adota os princípios de um capitalismo verde. Portanto, assume o risco, muitas vezes, de que suas atividades de mineração causem forte impacto ambiental. Letra E. A ultrapassada perspectiva de proteção ao meio ambiente, sendo esses impactos necessários ao desenvolvimento. Considerar que a proteção ao meio ambiente é algo ultrapassado, de cara já invalida a alternativa. Mas dizer que o impacto ambiental é necessário ao desenvolvimento chegou ao cúmulo do absurdo. Alternativa falsa. Vamos para a próxima. 2016, Banca Inage do Pará diz assim: no mundo inteiro, vêm sendo discutidas questões a respeito dos impactos ambientais das atividades humanas, pela necessidade que temos de minimizá-los. O Brasil possui leis ambientais muito severas, mas não o suficiente para coibir o controle, a falta de controle ambiental das empresas brasileiras, sobretudo de mineração. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, rompeu-se, causando uma grande enxurrada de lama. Os impactos causados às pessoas e ao meio ambiente na região de Mariana são imensuráveis e o processo de recuperação será longo. Assinale a alternativa que apresenta uma consequência dos impactos socioambientais na região. Então vem lá. Letra A. A morte de uma enorme quantidade de peixes e plantas. Observe lá que ele está falando de um processo de impacto socioambiental. Quando a gente fala, pessoal, de impacto socioambiental, significa dizer que ele impacta não somente, o meio ambiente, mas ele impacta a população local. Como na letra A, ele colocou apenas a morte de uma enorme quantidade de peixes e plantas, ele não citou o impacto social. A alternativa é falsa. Letra B. A contaminação dos rios e do Oceano Atlântico. Embora, no caso do acidente da Samarco e Mariana, você tenha parte do rejeito chegando até o Oceano Atlântico, na Foz, lá no Espírito Santo, de novo, a questão foca apenas a questão ambiental e não a questão social. E, portanto, a alternativa também é falsa. Letra C. A contaminação do solo e do lençol freático. Lembrando que lençol freático é o depósito de água subterrânea, comprometendo a flora e a fauna da região. Alternativa falsa. De fato, há a contaminação do solo e do lençol freático, comprometendo a vida da flora e da fauna, mas ele não cita a questão social. Letra D. A contaminação dos rios, que provocou a morte de peixe e o deslocamento da população atingida. Alternativa correta, nossa letra D de dado. De fato, aqui está citada um dano ambiental, que é a mortandade de peixes na região, e depois uma questão social, que foi o deslocamento da população na área atingida. Porque não é a letra E. A avalanche de lama não provocou grandes impactos devido ao sistema de segurança da empresa. Isso aqui só pode ser ironia da banca, Porque a empresa não tem um sistema de segurança que foi eficiente, que foi eficaz. Portanto, a alternativa também é claramente incorreta. Gabarito aí dessa nossa segunda questão, a nossa letra D de dado. Legal? Bom, pessoal, gabarito da primeira questão, letra B, da segunda questão, letra D, e com isso a gente vai encerrando mais essa aula por aqui. Eu quero desejar para vocês um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.